Essa videoaula é uma introdução para uma série de videoaulas sobre História da América. Sim, falaremos aqui e nos próximos vídeos dessa série sobre a América, antes dos europeus chegarem e depois dos europeus chegarem. E já que se trata de uma introdução, vamos começar do começo? Gosto de começar do começo, mas fique tranquilo, vou fazer isso de forma bem rápida também, não vou perder tempo com esse começo lá atrás não. Pelo mapa que eu estou usando, você já percebeu que eu voltei bem lá atrás, né? Esse mapa está mostrando as prováveis rotas que o ser humano fez para chegar até a América. Conforme você deve saber, a vida surgiu na África mais que comprovado e o homem migrou, tendo atravessado por uma das teorias, né, a mais aceita, a teoria do Estreito de Bering, tá o número 1 aqui, porque essa é a primeira teoria. Tendo atravessado esse estreito que estava congelado nesse contexto há muitos mil anos atrás, o homem chegou à América. Uma segunda possibilidade, o homem teria chegado na Ásia, da Ásia veio aqui para onde hoje seria a China, veio aqui para onde hoje estaria a Austrália e teria chegado por baixo. Por que essa segunda hipótese ela é, no mínimo, comentada? Porque as ossadas mais antigas já achadas na América estão aqui na América do Sul, certo? Isso deixa dúvida, ou pelo menos deixa a galera com a pulga atrás da orelha, porque se chegou de cima, era para os ossos mais antigos estarem na América do Norte, certo? Mas não é o que temos. Por isso, pensa-se nessa segunda hipótese, mas a mais aceita, que você vai ver em qualquer livro, é a teoria do Estreito de Bering. Foi por aqui, por cima, entre aspas, né? Não tem cima e embaixo, mas mais didaticamente, por cima que o homem chegou, vindo da África, tendo atravessado a Ásia, né? Ok, então já tem vida humana na América. E é aí que nós estamos começando. Vou dar um zoom aqui, então vou ficar com a primeira hipótese de migração, a do Estreito de Bering, e o homem foi chegando. Esses grupos humanos de migrantes foram chegando na América como um todo, né? Que ainda não tinha essa divisão de América do Norte, América Central, América do Sul. Eu estou usando aqui nessa aula, no meu vocabulário, para facilitar o seu entendimento. Mas à medida que esses grupos humanos foram chegando, eles foram se instalando na América do Norte, na América Central, bem como aconteceu quando ele saiu da África e subiu para a Europa e foi se fixando ali. Aliás, antes da Europa, ali no Oriente Médio, ele já se fixou, no próprio norte da África, e aí você vai vendo surgir as primeiras civilizações humanas, ok? É um processo muito semelhante que está acontecendo na América. Tendo saído da África, e nessa migração, o homem chegou ao norte da África e ali surgiu o Egito, uma das primeiras civilizações humanas. Ali do lado, no Oriente Médio, estaria a Mesopotâmia, que disputa com o Egito qual teria sido a primeira. E aí, assim por diante, depois vai para a Europa, daqui a pouco surgem os gregos, os romanos, mas vem para a América, que é a nossa aula de História da América. Está acontecendo algo semelhante. À medida que esses grupos humanos estão chegando, eles estão se instalando na América do Norte, na América Central e na América do Sul. E assim como lá no norte da África, no Oriente Médio, na Europa, na própria Ásia, foram surgindo as primeiras civilizações, aqui também nós temos grupos humanos que começam a viver em sociedade e que vão dar origem também às civilizações do lado de cá. Lá na América do Norte, por exemplo, com o passar do tempo, esses grupos humanos que iam chegando e se fixando lá na Terra deram origem às tribos indígenas americanas,
aos índios. O mais correto seria chamá-los de ameríndios, ok? Por conta daquela confusãozinha que o Colombo fez, achou que tinha chegado na Índia, não era bem isso. A gente acaba chamando eles de índios, mas o correto seria nativos ou ameríndios. Então você tem um monte de tribos ameríndias, um monte de tribos de nativos, de onde hoje seriam os Estados Unidos ou o próprio Canadá. As tribos, podemos citar aqui 2 exemplos, 3 exemplos, os Apaches, os Comanches, os Powhatans, os Cherokees e mais um monte de tribo indígena. Aqui na América Central, um grande império nasceu, o Império Azteca, poderoso, organizado, militarizado. Logo abaixo dos aztecas, os maias, também com uma grande organização social, também com um monte de coisa para a gente estudar sobre esse povo. Aqui na América do Sul, o Império dos Incas, o maior dos impérios em extensão territorial. E o que está de amarelinho ali, o que nós chamaríamos de índios do Brasil. Os nossos tupis, os nossos tapuias, os 2 grandes troncos linguísticos dos nativos brasileiros, que também está, entre aspas, só para um fim didático, para que você me compreenda melhor. Então veja, depois de muito tempo, depois de terem chegado aqui, esses grupos humanos se instalaram na América e aí deram origem a essas tribos, a esses impérios. Isso aqui é o que a gente chama de América pré-colombiana ou pré-cabralina. Quem chegou primeiro na América? O Colombo. Antes do Colombo, a serviço da Espanha, chegar aqui em 1492, esses povos já existiam, já estavam morando aqui, certo? Por isso a gente chama essa América de América pré-colombiana. Precisamente aqui nos nossos nativos do Brasil, né, história do Brasil, esse povo de amarelinho aqui, que eu estou representando, claro que não está nada muito exato, né, galera? Levem para o sentido didático, ok? Esse povo de amarelinho aqui, essas tribos, esses grupos humanos amarelinhos, os nossos povos, eles seriam então a América antes do Cabral chegar, a América pré-cabralina. Mas os europeus chegaram. Você já estudou, imagino que você já sabe do que se trata, os motivos que trouxeram os europeus. O expansionismo está acontecendo, as grandes navegações estão acontecendo e os europeus vêm para a América. Eles nem imaginavam esse tamanho de território, esse tanto de gente e essa organização toda, né? Porque se tratam de impérios com organização política. E aí eles não imaginavam encontrar isso tudo, mas vieram e encontraram. Então agora eu vou seguir o raciocínio, né? Mudei de lado, trouxe o mapa para a esquerda, porque é do Oceano Atlântico que virão os europeus. Quem chega primeiro, eu já falei, né? Eu já dei um spoiler. A Espanha chega primeiro, inclusive faz o trato lá com Portugal, Tratado de Tordesilhas, passando uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, e tudo que ficasse a leste, então uma linha que passaria mais ou menos aqui assim, e tudo que ficasse a leste dessa linha era da Espanha. A Espanha chegou inicialmente aqui nessas ilhas da América Central, depois acabou entrando um pouquinho mais e aí ela encontrou os astecas, aí ela encontrou os incas. E esse pedaço que a Espanha encontrou e que ela vai colonizar já deixa de ser a América pré-colombiana para ser chamado de América Espanhola, a porção americana que foi colonizada pela Espanha. Na cola da Espanha, dividindo as terras com ela, estão os portugueses. E os portugueses vão ficar com tudo que está... acho que eu falei leste lá, né? Tudo que está a leste é de Portugal. Tudo que estava a oeste é da Espanha. Perdão, corrigindo no meio da aula aqui.
Esse pedacinho do lado de cá, então, só o pedacinho aqui, né, que seria o litoral do Brasil, teria ficado para Portugal. Então, os nossos índios, os nossos tupis, foram colonizados, foram escravizados pelos portugueses. E aí, essa América aqui embaixo deixa de ser chamada de América pré-cabralina e passa a ser chamada de América portuguesa, correspondente ao pedaço, à porção de terra colonizada por Portugal. Agora eu vou citar dois países que chegaram meio atrasadinhos nessa corrida das grandes navegações. A Inglaterra demorou, mas chegou. Chegou lá em cima, na porção que, teoricamente, segundo o Tratado de Tordesilhas, teria que ser da Espanha. Mas a Espanha acabou ocupada demais, envolvida demais aqui para baixo, com tudo de riqueza que ela achou aqui entre os incas e os astecas, que ela acabou não cuidando, não se interessando, não povoando, não colonizando esse pedaço aqui da América do Norte. A Inglaterra vem, mesmo atrasadinha, depois de ter resolvido um monte de problemas internos, a Inglaterra chega e, na verdade, ela nem vai entrar em todo esse território que eu estou circulando de vermelho aqui. Novamente, para fins didáticos, para que você consiga visualizar e compreender melhor, na verdade, os ingleses vão ficar numa faixa litorânea aqui, ó, nesse pedacinho aqui, bem no litoral do Oceano Atlântico. E aí esse pedaço será chamado de América Inglesa, a porção colonizada pelos ingleses. Quando a gente estudar separadinho cada América dessas aqui, você vai ver que a Inglaterra ficou restrita ao litoral aqui, uma faixa estreita de terra. Esse interior aqui nem foi ocupado e dominado por ingleses. Nós veremos isso com mais detalhes. E por fim, outra atrasadinha nas grandes navegações, a França, que chegou tomando uns pedacinhos da Espanha, algumas ilhas aqui da América Central também teoricamente eram da Espanha e a França chegou tomando alguns países que até hoje, século XXI, ainda tem ligação com a França. A própria Guiana Francesa, né, vem dessa chegada atrasadinha da França, mas com alguma porcentagem de sucesso, porque ela pegou um pedacinho aqui para ela e esse pedacinho pode ser chamado de América Francesa. Agora, então, nós estamos falando de uma América colonial, ou na verdade 4 Américas, né? Você percebeu, uma América da Espanha, que vai ser colonizada pela Espanha, de acordo com os critérios, com os gostos da Espanha, do rei da Espanha. Outra América portuguesa, que vai até se assemelhar à América espanhola, mas vai se diferenciar em outros pontos, porque essa colonização vai acontecer de acordo com os critérios do rei português. Outra América inglesa, outra América francesa. Cada país vai colonizar, vai explorar esses territórios da sua maneira. E é isso que nós vamos estudar quando a gente passar para a América colonial. Veremos uma por uma, separadinho. América espanhola, depois a América inglesa, depois a América francesa e a América portuguesa, com toda certeza, é a que a gente vai mais gastar tempo, a gente mais vai estudar profundamente, porque se trata da história do Brasil, certo? Mas antes de América colonial, eu disse que nós começaríamos do começo, então nós vamos ver primeiro a América pré-colombiana, pré-cabralina e depois a gente vem para a América colonial, combinado? Então as nossas próximas paradas turísticas ou históricas serão nessa ordem: América pré-colombiana, e nós vamos parar em cada um daqueles impérios lá, astecas, maias e incas. Depois a gente vem para a América cabralina e estuda um pouquinho dos tupis e dos tapuias. Depois a gente vem para essa América colonial e passa por cada uma delas, essas 4 Américas colonizadas pelos portugueses. Vem comigo!